Você viu exatamente como foi esse pulo ordinário? Você viu como eu navego o mapa, feito um vândalo Joselito despreocupado e pouco habilidoso que está explorando um playground abandonado pela humanidade, buscando uma forma menos MacGyver de resolver situações quase que cotidianas, enquanto você para bater um papo furado aleatório entre essas interações? Hey, what's up? There's a circuit breaker to open this gate. Last of Us se comporta de forma comum, e embora ele comporte a definição de ficção, seu senso de realismo está sempre presente até nesses detalhes que menos importam para sua narrativa. Sua imersão vem do seu senso de realismo, e eu diria que o seu senso de realismo ele começa justamente no elenco. Personalidades relacionáveis, com problemas, motivações e até papo furado relacionáveis. É fácil de gostar deles, é fácil de entender eles e é fácil de você se projetar neles como consumidor. Você não entende Last of Us apenas num âmbito emocional e racional, você entende num âmbito pessoal. Um jogo assim, que consegue apelar para o âmbito pessoal de tantas pessoas diferentes, pode acabar se arruinando no processo de abraçar algum tipo de agenda sociopolítica que antes não necessariamente estava tão nítida. E se ele fizer isso sem cautela, ele pode acabar matando o carisma dele. Olá, meus queridos virgens, eu sou Virgem e hoje nós vamos conversar sobre The Last of Us Part 2. Este vídeo será repleto de spoilers tanto do primeiro game quanto do segundo. Se isso te incomoda, eu te convido a sair daqui exatamente agora. O alicerce de maior sustentação de Last of Us, para mim, é o quanto ele preza valores realistas. O quão acreditável tudo em seu universo é. É extremamente pé no chão. O jeito que o Outbreak acontece, como o game o apresenta, os comportamentos nada fantasiosos dos infectados que fogem totalmente daquele clichê de zumbi e representam uma parada mais instintiva, animal, realista. As decisões totalmente imorais que os personagens tomam, rapidamente justificadas pelo extremismo da situação em si. E os próprios diálogos naturais e extremamente casuais, que, independentemente da desigualdade socioeconômica das diferentes demográficas consumindo o game, eles continuam rapidamente relacionáveis. Quando você vende esse nível de acessibilidade que todo mundo consegue comprar facilmente, tudo é narrado e apresentado de forma que você aceita a ideia daquilo poder estar acontecendo de hoje para amanhã, na vida real. Pegando Joel e o jeito que ele é apresentado no primeiro game, você vai ver que grande parte dessa relacionabilidade vem justamente dele mesmo. Paizão humildão que ficou trabalhando o dia inteiro, chega tarde em casa cansado, para receber um presente de aniversário da filha dele, com quem ele tem uma relação bastante saudável, mesmo não tendo de verbalizar todos os sentimentos que ele sente por ela. Esse mesmo cara, pouco exagerado e forçado, mas bastante eficiente como pessoa, ele demonstra que ele está disposto a fazer o que ele precisar para salvar a filha dele. E tudo que ele podia fazer simplesmente não era o bastante. E essa chance de cuidar da filha dele é basicamente roubada dele. Daí o jogo começa, algumas coisas vão acontecendo, o plot vai se montando e você joga a partir de um certo ponto o resto do game, que será a história de Joel roubando de volta a chance que foi roubada dele e dessa vez fazendo literalmente tudo dentro do poder dele para garantir a segurança e manter ilesa a nova filha de Joel. Yeah, me too. Jesus. Doctor? What are you doing? Até porque necessidades egóicas são muito mais importantes que o futuro da humanidade. Wait, let me go. You just come after her. What's the deal with you and Marlene anyways? I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? Durante a experiência do primeiro game, a jornada em si, o carisma do papo casual é metade das razões pela qual, por exemplo, a exploração daquele game, mesmo que mais limitada, era tão prazerosa. E o real carisma desse papo casual vem quando Joel e Ellie se encontram. A Ellie é meio que uma moleca espertinha e com traços de maturidade um pouco à frente da idade dela, provavelmente dada a situação na qual ela se encontra. Isso por si só gerava algumas interações meio raras entre quem que é a real criança aqui. É o Joel que tá criando a Ellie ou a Ellie que tá criando o Joel? You wanna know the best thing about my job? I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good.
E Joel é o mesmo cara que foi apresentado no início do game, só que ele ainda não conseguiu passar pelo processo de luto. Até porque como que ele poderia? Era a filha do cara. O luto disso deve ser eterno. Isso não só demonstrava aquela insegurança que Joel tinha do que poderia acontecer com Ellie, mesmo ele não sendo responsável por ela, quanto deixava claro também o quanto ele estava meio que acuado, com medo de gerar intimidade com uma coisa que talvez pudesse acabar a qualquer momento, por qualquer razão. E que de uma forma ou de outra ia cutucar na ferida dele que já está em luto eterno. Não precisa ser cutucada mais ainda. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And You are treading on some mighty thin ice here. Essa configuração toda extremamente específica gerava uma série de momentos e diálogos que entretinham justamente pela especificidade dessa coisa toda. O que você pode notar é que a maior parte do tempo quem conduzia todas essas coisas a serem legais e agradáveis era o próprio Joel. Ele tinha uma dualidade nas suas falas, porque ele sabia que a Ellie era uma criança que não sabia interpretar tudo que ele falava, e ele já é um cara de poucas palavras. Isso fazia com que a Ellie também focasse numa comunicação mais dramática, repleta de clickbaits, pra justamente tentar pescar uma reação de Joel. Daí ficava essa coisa meio louca da garotinha querendo ser aprovada pelo senpai, enquanto o senpai brigava entre criar a garotinha e tratar ela apenas como um trabalho. Mas o foco dessa ideia é que, durante as interações, você vai ver que o que mais importava era sempre a reação, a resposta de Joel. Então assim, por mais que a Ellie tivesse um carisma próprio, porque ela era meio zoeirinha, quem validava esse carisma era Joel. E embora Joel sempre fizesse tudo a partir de necessidades egóicas, talvez até inconscientes, ele como pessoa não soava nem funcionava de forma egocêntrica. If anything at all happens to him, it's on you. Toda essa dinâmica de diálogo, carisma e etc. em The Last of Us 2 é rapidamente identificada como ausente. O senso de realismo continua ali, então uma certa humanização da obra está presente. Mas conforme você vai consumindo a experiência, a jornada, você vai vendo que a parte boa foi embora, quando Joel foi embora. Ellie, antes que era uma criança egocêntrica, podia ser egocêntrica porque era uma criança, é o que criança faz. Agora Ellie parece egocêntrica porque ela se sente a especialzona, enquanto ela é retratada em alguns momentos como vítima. Os personagens ao redor de Ellie são sempre demonstrados como bem secundários e dispensáveis. Eles mal têm carisma. O momento que você gasta na jornada explorando, você tá tentando manter uma conversa, por exemplo, com a Dina, e ela mais parece uma garota sem muita personalidade que fica constantemente lidando com inseguranças tanto dela quanto de Ellie. well, can you use it for the other circuit breaker? Not sure. Let me see. E ao invés do diálogo se desenvolver, a experiência de exploração ser agradável, porque você está tendo uma conversa ali com a qual você se relaciona, você agora está seguindo a história de vingança de Ellie, a adolescente sad vibes, sofredora, constantemente vitimizada, que mesmo assim vai lá e mata tudo e destrói tudo em seu caminho, enquanto ela é meio que observada psicologicamente e emocionalmente pelos amiguinhos secundários dela. Enquanto eu coleto uns parafusos aí pra upgradear minhas coisas. Uma das primeiras dúvidas que surgiram na minha cabeça ao ver o anúncio inicial da parte 2 de The Last of Us foi tipo, como será que eles pretendem continuar esse game? Não que fosse difícil, dada a configuração pós-apocalíptica e o jeito que ele termina. Mas ao mesmo tempo, o primeiro game termina de um jeito perfeito pra tudo acabar ali e ficar bem. Eliminar Joel certamente é um jeito. O primeiro game foi amado e principalmente amado por conta desse cara gostável que fazia parte dele. Você pega e mata o cara que era carismático, que basicamente resumia o carisma do seu game anterior, e uma reação do público você já garantiu. E motivação e combustível pra criar uma história em cima desse cara que fez absolutamente tudo e matou tudo e fudeu com todo mundo que impedisse ele de salvar a garotinha que ele não queria sacrificar em prol da humanidade, cara, não falta. Tem história de sobra pra você construir em cima da morte dele. Mas esse diário da garota sofredora que The Last of Us 2 se tornou, a insignificância do resto do elenco, o jeito que a trama entre as autoridades e o controle da população é contada e como eles se rebelam, e o completo descaso no assassinato de Joel, quando você junta tudo isso e o quão forçado goela abaixo do consumidor isso é, você começa a notar o quanto o senso de realismo está se dissipando. Começa a ficar claro que o foco do game é uma agenda sociopolítica, é entregar uma possível mensagem indiretamente.
Quando você faz isso, você muda a proposta do game, você torna ele mais sobre a ideologia do que o game em si, e, bom, dependendo de como você fizer isso, você acaba matando o carisma no processo. E se você foca tanto na mensagem que o carisma já foi pro saco, e você não consegue nem mais prestar atenção na imersão do teu game, o senso de realismo do teu game também tá indo pro saco. Mas daí o que sobrou? Eu acho que The Last of Us Part 2 tá esquecendo de ser jogo e focando demais em ser mensagem. E, no processo, ele tá se sacrificando. Stay close. Sem carisma, ele já não é legal. Let's go. Agora, você matar o senso de realismo, que é a estrutura inteira do seu game, em troca de forçar a mensagem que você quer enviar... Daí, cara, esse pulo aqui, que era um pulo de um outro ser humano tão comum quanto eu, que só tava se esforçando diante de uma situação fodida. Agora ele parece só um pulo mal pulado, porque teu jogo tá virando uma fantasia. Oh, man.